E aí, galerinha? Como é que vocês estão? Maravilha, beleza? Hoje a gente vai estudar um tema muito psicodélico. É o tema que dá início ao estudo do magnetismo. Fofinho, magnetismo. O nome magnetismo vem lá de uma coisa histórica, lá no passado, há muitos anos atrás, numa região da Ásia chamada Magnésia. Relata-se que lá se observou, nota, da português tá difícil aqui, né? Observaram lá, os chineses observaram lá que algumas pedrinhas da natureza tinham a propriedade de atrair materiais de ferro, certo? Materiais de ferro. Tinha essa propriedade, encontrava-se na natureza algumas pedrinhas que tinham essa propriedade. Como lá, naquela região, a gente tinha o nome magnésia, a gente atribui o nome aí a magnetismo, essa parte da física que estuda essas interações magnéticas, beleza? Essas pedrinhas, galera, hoje a gente já sabe quais são. É um tetróxido de triferro, pode ser na natureza, neodímio, que formam o quê? Os ímãs, amiguinho, os ímãs naturais. Belezeira? É isso que a gente vai começar a estudar hoje. Bom, muito bem. Nos ímãs naturais, galera, nos ímãs naturais, a gente tem algumas propriedades que a gente precisa conhecer. Uma delas é a polaridade. Olha só, todo ímã, ele tem um polo de um lado e um polo do outro. Não é polo positivo, não, nem negativo. Esses polos são chamados de norte-sul. Polo norte e polo sul. Por que polo norte e polo sul? Olha que louco. Se você colocar essa paradinha pendurada, de maneira que ela pode rotacionar, espontaneamente ela se organiza, ela se orienta aproximadamente na direção norte-sul geográfico. Então essa parte do ímã que aponta para o norte geográfico a gente chama de polo norte. E aqui fica para o sul a gente chama de polo sul. Então, esse fenômeno, né, magnético, ele é mais intensificado nessa região de polos. Evidenciado aqui por essa limalha de ferro que está mais acumulada aqui nas extremidades, que são os polos. Belezeira? Muito bem. Como eu disse, esses polos são chamados de norte e sul. E existe um princípio, né, uma observação que a gente faz da natureza, que é o seguinte, olha só. Se os polos têm nome diferente, polo norte e polo sul, o que acontece? Existe uma atração entre eles, tá? Existe uma atração entre eles. Se os polos são de mesmo nome, pode ser norte, norte ou sul e sul, eles se repelem. Isso é uma coisa que a gente já observa faz tempo. Quem já brincou com um ímã de alto-falante de carro, sei lá eu, né? Mesmo um imãzinho de geladeira que gruda no ferro, na lata da geladeira, se ela não for de alumínio, ela tem que ter alguma liga que tenha ferro, níquel, cobalto, que são os materiais ferromagnéticos, né? Não é todo metal que é atraído pelo magnetismo, pelo ímã. Então, norte-norte repele, sul e sul repele, e norte-sul ou sul e norte atração. Fechou? Lembra disso. Muito bem. Uma outra propriedade psicodélica dos ímãs, galera, é a inseparabilidade dos polos. Por mais que você corte um ímã, ele sempre vai manter a polaridade norte-sul. Então tá vendo aí, ó, você tem um ímã aí, polaridade norte-sul. Você vai e corta ele, faz dois ímãs. Não vai separar os polos, são dois ímãs norte-sul. Você corta outra vez, dois ímãs norte-sul. Você vai cortando, você chega no nível atômico que ainda tem a polarização norte-sul, beleza? Aliás, olhando esse desenhozinho aqui, ó, do íntimo lá do átomo da parada, a gente pode pensar que esses caras são ímãs elementares. Por que esses materiais especiais eles têm a propriedade de atrair e de interagir magneticamente? Porque esses micro-ímãs aqui, esses ímãs elementares, eles têm uma orientação preferencial, né? Que é a característica dessas pedras aí. E eles se orientando aproximadamente para o mesmo rumo, nesse domínio magnético, a gente tem a amplificação disso. Por isso que o material ganha a propriedade de atrair outros, certo? Isso a gente encontra em algumas pedras da natureza, beleza?
Os materiais ferromagnéticos, que são atraídos pelos ímãs, eles não têm a princípio esse domínio magnético. Só que quando você aproxima um ímã deles, eles têm a propriedade de organizar os seus ímãs elementares. Por isso que eles viram ímãs artificiais e são atraídos. Sacou? Então, os materiais ferromagnéticos que podem ser atraídos por ímãs. Ferro, níquel, cobalto e essas ligas aí também. Beleza? Muito jóia. Agora, essa região aonde acontece esse fenômeno tem um nome. Esse local em torno do ímã tem um nome. Esse nome é campo magnético. O campo magnético é a região em torno de um ímã. E nós vamos ver também nas próximas aulas em região próximas a condutores percorridos por corrente elétrica. A gente vai chegar nessa parada. Essa região em torno do ímã ou do condutor percorrido por corrente elétrica que a gente denomina campo magnético. É onde acontecem as interações. Como o campo magnético a gente não vê, nós inventamos uma forma de evidenciar a presença do ímã, ou melhor, do campo magnético naquela região. Então a gente usa essas linhas aqui, galera, que são chamadas de linhas de campo ou linhas de indução. São elas que representam o campo magnético em torno do ímã. Ela tem uma orientação que a gente convencionou que é de norte para sul. Então olha bem na flechinha da parada aqui, ó, tá vendo, ó? É de norte para sul, norte para sul. Opa, volta, ganchinho. Norte para sul. Sacou? Essas paradinhas aqui, galera, são bússolas, mini bússolas. A bússola é como se fosse um imãzinho, uma agulhinha imantada, um imãzinho que se orienta de acordo com o campo magnético lá naquele local. Quando a gente quando a gente coloca o ímã, a bússola perto de um ímã, ela vai se orientar de acordo com o campo resultante ali naquele local. E para representar esse campo, a gente usa essas linhas. Muito bem. Agora, cada pontinho dessa região, a gente pode caracterizar como um vetor. Lembra lá? Vetor, intensidade, direção e sentido? Pois é. A gente define o vetor campo magnético, representado pela letra B aqui, ó, tá vendo, ó? Letra B. Olha o vetorzinho aqui, a flechinha aqui em cima, a flechinha. Então esse vetor é o que vai caracterizar ponto a ponto essa região do campo magnético. E o nome é vetor campo magnético, belezeira? A unidade no sistema internacional, fofos, é Tesla. Então quando a gente se refere à intensidade do campo magnético, a gente está falando da intensidade em Tesla. Essa é a unidade do sistema internacional. Então olha só como que a gente coloca o vetor na região, no ponto onde a gente quer mensurar o campo magnético. Tá vendo aqui essa linha? Ó, essa é a linha de indução, é a linha do campo magnético. Você quer o campo nesse ponto, você traça a reta tangente. Lembra da reta tangente lá das aulas de matemática? Que pega só num pontinho aqui da curva. A direção do vetor é tangente à linha de indução, tangente a essa linha. O tamanho do vetor está associado à intensidade do campo magnético. E o sentido, ele é o sentido dessa linha aí, ó. Tá vendo? A linha está para a direita, o vetor também está ali inclinadinho para a direita. Beleza? Então é esse vetor que a gente vai procurar, é esse em cada ponto que a gente vai procurar o vetor campo magnético resultante para caracterizar em cada ponto da grande região em torno do ímã ou do condutor percorrido por corrente para caracterizar o vetor campo magnético. Maravilha? Muito bem. Existe um campo magnético especial que a gente consegue em algumas situações, que é o campo magnético uniforme. O próprio nome já é sugestivo, né? Alguma coisa que é uniforme é que é do mesmo jeito. O que é um campo magnético uniforme, fofinhos? Dá uma olhada aqui no desenho. As linhas de indução, tá vendo? Ó? Elas são paralelas. O que isso quer dizer? Se elas são paralelas, se a distância entre elas é a mesma, isso quer dizer que a intensidade do campo ali é igual.
Aonde as linhas estão mais próximas, é mais intenso. Onde as linhas estão mais afastadas, é menos intenso. Então, no campo magnético uniforme, que a gente consegue, por exemplo, aí num ímã em forma de ferradura, sabe? O pé do cavalo. Eu não quis lembrar cavalo. Então, você consegue esse tipo de campo magnético, com a intensidade, a direção e o sentido com os mesmos valores. Independentemente do ponto que você coloca, vai ter a mesma característica. E ao colocar a bússola, ela se orienta de acordo com esse campo. A gente vai falar um pouquinho mais disso em breve. Aqui tem um exemplo com limalha de ferro. Os caras tiraram uma foto aqui, ó, com a orientação que o campo assume com a limalha de ferro, com um pozinho de ferro, e tudo nos sugere que nessa região aqui é um campo magnético uniforme. Maravilha? Muito bem. Agora, aqui eu tenho alguns exemplos para identificar os vetores campo magnético. Olha que doido. Aqui está a linha de indução, sai do norte e chega no sul, sai do norte e chega no sul, e em cada ponto eu coloquei um vetor para identificar a intensidade, a direção e o sentido. Aqui do lado a gente tem a mesma maracutaia que a gente fez ali com o campo uniforme, aqui com a limalha de ferro. Tá vendo? A gente tem a limalha de ferro nos dando a noção do campo magnético em torno do ímã. Todo ímã tem polaridade, viu, galera? Norte-sul. E por mais que você queira, você não vai separá-las. Maravilha? Muito bem. Agora, a bússola, quando a gente coloca uma bússola numa região de campo, ela se orienta de acordo com aquele vetor. Campo magnético. Então, olha só que louco. Nesse ponto, o vetor estaria para a esquerda, tangente à curva. Olha a bússolazinha como ela fica, o nortinho da bússola junto com a pontinha da flecha e o sul junto com a bundinha da flecha do vetor. Cada ponto que você colocar dessa região onde existe o campo magnético, a gente vai ter uma orientação da bússola. A bússola, entre aspas, sente o campo magnético. Tem os animais que sentem também. Muitos animais que migram, eles se orientam pelo campo magnético. Gans, campo magnético de quem, malandro? Cadê esse campo? Tá aqui, fofinho. O nosso planeta Terra se comporta aproximadamente como um ímã. Olha só, a bússola que você coloca ali, ela aponta preferencialmente, praticamente para o norte geográfico. Por que ela se orienta desse jeito, galera? Porque em torno da Terra tem um campo magnético, graças a Deus, que protege a gente. E para ela se orientar desse jeito, o ímã que representa o campo magnético terrestre estaria assim, ao contrário do que geograficamente a gente está acostumado. Então olha aqui, ó, aonde é norte geográfico, a gente tem o sul magnético. Tanto é que o norte da bússola aponta lá para o norte geográfico. O sul atrai o norte da bússola. E no sul geográfico, nós temos o norte magnético, porque o norte atrai o sul da bússola. Então, em torno do nosso planeta existe essa região de campo magnético, e nós vamos ver mais para frente que esse campo magnético é de extrema importância, porque ele nos protege de cargas, de partículas eletrizadas que vêm lá em explosões solares, que vêm do espaço. O fato de ter o campo magnético desvia essas partículas e nos protege. Belezeira? Então, galera, é isso daí. A introdução da parada de campo magnético, vetor campo magnético, a orientação da bússola do campo magnético terrestre estão nessa primeira aula de magnetismo, beleza? Fique esperto, a gente vai continuar o curso inteiro de magnetismo dessa maneira. Espero que você aproveite, espero que fique tudo bem e vamos à luta. Até a próxima, galera. Valeu!